Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui no canal Teologia e História e hoje vamos tratar de um assunto importante, que é a relação entre o cristão e as autoridades. E aqui em particular, eu gostaria de falar de uma das representação, de autoridade, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Bom, a pergunta é: como deve se portar o cristão diante da autoridade reconhecida como Supremo Tribunal Federal ou simplesmente o STF? Vamos lá? Querido Deus e eterno Pai, te agradeço por tudo, nos dá graça, sabedoria, nos ajuda para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, temos vivido dias difíceis, complexos, e quando se perde a sensibilidade, fazemos coisas que não pensamos, ou simplesmente não pensamos antes de fazê-las. E nós cristãos, nós temos um manual, um manual de proceder, a nossa regra de fé e prática, que é a Santa Escritura. E dentre outros temas que as Escrituras abordam, está a nossa vida civil, ou o nosso relacionamento com as autoridades, com os governos, com as autoridades civis no geral. Bom, dentre as nossas responsabilidades, eu vou ler no instante, está a nossa obrigação de reconhecê-las como tal. Se esse não for o caso, se eu não reconheço que uma autoridade tal, ela é realmente uma autoridade, então já começamos pelo pressuposto errado. Ou seja, se ela não é autoridade, então o que está escrito não serve para ela. Bom, reconhecendo ela como tal, devemos sim agora utilizar as Escrituras para estabelecer um relacionamento com essa autoridade. Por que estou fazendo este vídeo? Simples, porque estamos vivendo dias em que a nossa luta está deixando de estar no âmbito espiritual e estamos partindo para o âmbito físico mesmo, assim, algo quase que braçal. E isso está trazendo muito prejuízo para a vida espiritual de muita gente. Então vou utilizar aqui as Escrituras e vamos ver o que é que a Bíblia fala concernente o nosso relacionamento com as autoridades. Na sequência eu vou utilizar alguns comentários bíblicos, não tirando as falas do seu contexto, mas só pegando alguns, vamos dizer assim, alguns insights, alguns detalhes importantes dos escritos desses comentaristas. Bom, vamos primeiro para a Escritura. O que diz? Vamos lá. Romanos, capítulo de número 13, versículo 1 a seguir, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação divina, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fazes o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Romanos 13, versículo 1 ao 7. Vamos para o texto.
Romanos 13, do 1 ao 7. Vamos para Tito. Capítulo de número 3. Um único versículo. Versículo 1. Diz assim: admoesta-os a que se sujeite aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Ainda nas Escrituras, vamos agora para 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 13 a seguir. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. E aqui ele está corroborando com os escritos de Paulo, porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Aí ele diz aqui, fecha o versículo 17 dizendo assim, ó, capítulo 2, versículo 13 ao 17, de 1 de Pedro. Diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Bom, lemos aqui 3 textos, Romanos capítulo 13, lemos em Tito 3 e aqui 1 Pedro 2. Todos os textos, eles são claros, por si só, eles já advogam, né, defendem a ideia de uma submissão hierárquica do cristão ao governo humano. Ao governo humano. E aqui nós temos um grande problema. Por quê? Porque nos dias atuais nós estamos vendo pessoas que estão arvorando-se, estão crescendo, estão inchando em direção a essas autoridades, de modo que estão perdendo o respeito, né? E aqui estamos tratando em especial pelo concernente à relação entre o cristão e o STF, ou seja, o guardião da Constituição, da lei suprema do nosso Estado. E isso está trazendo grandes prejuízos. Talvez esse prejuízo não seja colhido agora, mas vai ser colhido no futuro. Por quê? Porque tudo quanto é quebra das ordenanças traz consequência. Toda vez que nós burlamos, quebramos, um mandamento ou uma ordenança divina, nós vamos colher os problemas, as consequências. E isso é preocupante, muito preocupante. Bom, mas deixa eu parar um pouquinho por aqui, porque eu quero tratar do texto de Romanos, capítulo 13. E aqui eu vou trazer alguns livros. Primeiro, comentário de Bicon. Ele faz um comentário extenso, mas ele fala algo interessante aqui. Ele diz assim: o Estado não é simplesmente uma instituição civil, ele existe por ordem divina. Bom, interessante, porque ao comentar Romanos, ele entende que o Estado não somente é uma instituição civil, mas é uma ordenação divina. O Lebart aqui, tratando sobre o assunto ainda, a carta de Barth, a carta de Paulo aos Romanos, comentada por Barth, olha o que ele fala aqui, sobre Romanos capítulo 13. Em especial, a parte que diz: toda pessoa esteja sujeita às autoridades regentes do momento. Aí diz ele aqui, abre aspas para Barth: sujeitar-se é aqui, independente de como se configure como postura visível, puramente negativo, como conceito ético. Designa um recuo, um desvio, a não rebeldia, o não levante. Quem se rebelou contra a ordem vigente, se converta e não seja mais rebelde. Por que não? Porque a discórdia na qual se envolve como rebelde não ocorre entre ele e as autoridades regentes do momento. O que aqui se desenrola é a luta do mal contra o mal, ou seja, uma insurreição, uma rebeldia,
é o mal lutando contra, vamos dizer que seja um governo mau, é o mal lutando contra o mal. Não é o caso aqui do que nós estamos tratando, né? Não estou aqui falando que o STF é mau, não tem nada a ver com isso. Eu estou trazendo aqui um pensamento do Barth. Ou seja, independente do comportamento do governo, rebelar-se, levantar-se, é levantar a Constituição divina. Mas vamos ler aqui ainda, Romanos, um comentário de William Hendricks, olha o que ele fala aqui, sobre Romanos 13. O apóstolo, escrevendo por inspiração, quer que todos sejam submissos voluntariamente às autoridades governamentais então existentes. Na providência divina, o governo romano dos dias de Paulo era tal que, dentro das suas fronteiras, obediência à vontade de Deus e consagração incondicional a ele eram impossíveis, como Paulo expressa. Porque não há autoridade que não provenha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Os magistrados civis, a quem Paulo se refere, desde o imperador até os governantes de escalões inferiores, em última análise, ou seja, em última instância, deviam a Deus a sua designação e direito de governar. Foi, por sua vontade e em sua providência, que havia sido designado para manter a ordem, encorajar a prática do bem e punir a prática do mal. Interessante é que ele diz aqui, na providência divina, o governo romano dos dias de Paulo era tal que, dentro de suas fronteiras, a obediência à vontade de Deus e consagração incondicional a ele eram impossíveis. Interessante isso aí, muito interessante. E vamos terminar aqui lendo Stott, comentário de Stott. Aqui ele diz o seguinte: que a igreja e o Estado têm diferentes papéis e que o cristão tem deveres tanto para com Deus como para o Estado, e isso Jesus deixou bem claro ao anunciar o seu enigmático epigrama. Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ele diz aqui: agora Paulo aprofunda mais o papel dado por Deus ao Estado e o que se espera dos cristãos em relação a este, se bem que a sua ênfase esteja muito mais na cidadania individual do que em alguma teoria específica quanto às relações igreja-estado. Ou seja, não é tratar diretamente da instituição igreja-estado, mas do cidadão cristão e o Estado. Bom, continua Stott. Pelo contrário, eram todos... desculpe. Aí diz aqui, o que diz Stott. O que ele escreve é ainda mais notável se lembrarmos, olha que interessante, que naquela época não havia autoridades cristãs. Olha que coisa interessante. Ou seja, o que é que Stott está tentando nos lembrar aqui? Recorde, lembre-se. Paulo está pedindo para obedecer às autoridades, e isso é interessante, é notável. Por quê? Porque naquela época não existiam autoridades cristãs. Ou seja, não existia cristão como governante, como senador lá em Roma, ou como imperador, ou como rei, como Herodes, coisa do tipo. Não existia. Interessante isso aí, né? Seja no nível global, regional ou local, né? O que ele escreve é ainda mais notável se lembrarmos que naquela época não havia autoridades cristãs. Aí, abre parênteses aqui, diz, seja no nível global, regional ou local. É isso aqui. Pelo contrário, eram todos romanos ou judeus. E, portanto, nada amistosos. Aliás, eram geralmente hostis com relação à igreja. Aí ele continua aqui dizendo, mesmo assim, Paulo declara que foram estabelecidos por Deus. Por isso exige que os cristãos submetam-se a elas e cooperem com elas. Ele herdara uma antiga tradição do Antigo Testamento, segundo a qual Javé, ou Jeová, é soberano sobre todos os reinos humanos, e os dá a quem quer, e por seu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Stott, né, falando sobre o assunto. Bom, em suma, né, tudo que foi dito aqui é que nós cristãos não temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ir em todas as ondas. E a onda agora aí é críticas desenfreadas a uma instituição civil, por que não dizer uma das maiores, ou talvez a maior, é a guardiã da Constituição, um dos poderes, bom, como poderes se equivalem, né, legislativo, executivo e judiciário.
Mas o fato é que nós estamos fazendo nos últimos dias coisas que não deveríamos estar fazendo. Infelizmente temos visto pessoas que se dizem cristãos ofendendo ministros do STF, fazendo chacota, zombando, injuriando, dizendo palavras torpes e pior, desonrando, jogando ao vitupério a honra de um ministro. Bom, a Bíblia diz honrai, mas nós desonramos. Infelizmente, esse é o caminho que muitos estão tomando, mas não é isso que as Escrituras ensinam. Não foi isso que nós aprendemos da Bíblia. O que a Bíblia quer, de fato, é que nós tenhamos uma vida de santidade, de respeito, de obediência, primeiro, a Deus, segundo, às autoridades humanas, porque elas existem porque Deus assim o quis, tem que ser respeitada, até o ponto em que elas não nos obriguem a pecar. Até aí, devemos toda obediência às autoridades que aqui estão, porque nós, em primeiro lugar, obedecemos àquele a quem as constituiu. Por isso que obedecemos. Então, nós temos que ter esse cuidado. Infelizmente, estamos indo por um caminho que vai trazer muito prejuízo, muito. E, enfim, esse não é o caminho. Devemos sim, irmãos, sim, abrir um clamor grande, orarmos, pedirmos a Deus para que Deus visite. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Para que Deus visite o Supremo Tribunal Federal e para que aqueles homens tenham uma experiência sobrenatural com Deus e aceitem a nossa fé. Paulo, diante do rei Agripas, ao ser chamado de louco, Paulo desejou que não só ele, Paulo, mas que também Agripa e todos que estivessem ouvindo ele, fosse igual a ele, exceto pelas cadeias que estavam prendendo, ou seja, pelas correntes. Mas ele disse que não só Agripa, e ele fala Agripa, não só ele, como todos que estavam ouvindo, fosse semelhante a Paulo, ou seja, tivesse a fé que Paulo tinha, fosse um servo de Deus como Paulo era. Mas esse era o desejo de um homem convertido, que um rei se convertesse, aceitasse Jesus como o Senhor da sua vida. Mas infelizmente nós estamos vivendo dias complicados, complexos, que infelizmente nós, em vez de orarmos, buscarmos, jejuarmos, pedirmos, intercedermos, nós estamos igual a Pedro no Getsêmani, puxando a espada para cortar a orelha de autoridade. Jesus disse: Pedro, não foi assim que você aprendeu de mim. Bom, não é assim que nós aprendemos do Senhor Jesus Cristo. Honremos, irmãos. E ao mesmo tempo oremos pelas autoridades, para que Deus possa nos dar vitória, para que o mundo possa ver que Deus pode transformar vidas, independente da posição que eles possam alcançar, independente do intelecto, da inteligência, independente da posição que ele tenha alcançado. Deus tem poder de ir até lá e mudar a vida desses homens, antes mesmo do que nós possamos imaginar. Então fica aqui a minha posição para a família, teologia e história, e o meu pedido: vamos orar por esses homens, respeitá-los, honrá-los, porque é assim que Deus nos ensinou através do seu Filho Jesus e através dos seus apóstolos. Que Deus continue abençoando a todos, que seja um ano de vitória para todos nós, para a glória do nome de Jesus. Amém.